Estamos iniciando o tema número 3 da série Desvendando as Profecias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência e o que isso tem a ver no contexto da profecia. Quero lembrar você que nós estamos estudando o livro de Daniel, já estudamos no primeiro tema, Daniel 1, estudamos já uma das principais profecias da Bíblia, que nós encontramos em Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor. E nesse momento nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a questão da obediência e que isso tem a ver no contexto final da história de pecado do planeta Terra. Portanto, eu quero convidar você, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, para que juntos possamos entender um pouquinho melhor mais um capítulo do livro de Daniel, o capítulo número 3, que fala justamente de uma experiência de fidelidade que vai se repetir no final dos tempos. O capítulo número 3 de Daniel fala a história dos seus 3 amigos. Daniel, ele tinha 3 amigos chamados Ananias, Misael e Azarias. E esses 3 amigos agora enfrentam uma situação muito delicada, porque eles foram colocados diante de um momento bastante constrangedor. Quero convidá-los a darem uma olhada rapidinho no capítulo 3. Diz o verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O que significa isso? Significa que Nabucodonosor não tinha aceitado bem a profecia de Daniel 2. Recapitulando, a profecia de Daniel 2 fala de uma estátua que tinha vários metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Aqui, Nabucodonosor, de maneira direta, ele está dizendo: não aceito o plano de Deus, não aceito a profecia que foi revelada ao profeta Daniel. Nesse instante, o que acontece? Ele manda fazer então uma estátua totalmente de ouro, como que dizendo: não haverá outros reinos depois do meu. O que Deus falou não é verdade. Na realidade, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar as profecias. E aqui nós temos uma prova de Nabucodonosor não aceitando a palavra de Deus, uma profecia que foi revelada para ele em sonho e depois interpretada por Deus através de Daniel. Eu não sei, querido amigo que está nos assistindo, se você aceita as profecias bíblicas ou se você escolheu o mesmo caminho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele aceitou, parcialmente. Talvez eu esteja falando para você que aceite parcialmente as profecias bíblicas. Isso é um problema. E logo mais você vai entender por que é um problema. Porque nós precisamos confiar plenamente naquilo que Deus falou, porque senão nós teremos dificuldade e com certeza teremos um fim que não será agradável. Eu lembro de uma vez que um professor contou uma história interessante. Ele disse que certa vez estava no acampamento de verão com jovens e naquele momento ele combinou com um dos jovens que ele iria pregar sobre a volta de Jesus e esse jovem deveria ficar então em cima de uma grande árvore, onde as copas escondiam das pessoas que ficariam embaixo ali. Não havia uma proteção, como um pavilhão ou algo do tipo, mas como era muito quente, eles teriam então aquela reunião religiosa, aquele culto debaixo da árvore. E aquele pastor, ele disse que pregou sobre a volta de Jesus. E ele combinou com o rapaz: no momento em que eu falar Jesus vai vir ao som das trombetas, você deve tocar então o seu trompete. Aquele rapaz tocava muito bem o trompete. E ele pregou de maneira muito empolgada naquele lugar, naquele acampamento de verão, num sábado pela manhã, sobre a volta de Jesus. E interessante que, ao pregar sobre a volta de Jesus, ele então começou a mencionar alguns indicativos que a Bíblia fala, do que vai acontecer, profecias em relação à volta de Jesus. E quando ele falou, e Jesus vai vir com o som de trombetas, o rapaz tocou com muita força o seu trompete. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas saíram correndo e muitas delas saíram desesperadas, olhando para o alto para ver o que estava acontecendo, porque o contexto era justamente a volta de Jesus. Você está preparado para encarar as profecias bíblicas? Vamos analisar então um pouquinho Daniel capítulo 3. Veja, Daniel capítulo 3 apresenta algumas coisas importantes e eu gostaria que você analisasse comigo aqui. Muitos estão acomodados e quando se deparam com provas, percebem que estão perdidos. É o que eu acabei de contar aqui na história, da trombeta que foi tocada. Veja, a idolatria é uma forma de humanização da adoração. O centro passa a ser o homem que manipula Deus. Isso é idolatria.
Só que Deus não pode ser manipulado, você há de convir. Mas a tentativa é, vamos fazer que Deus haja conforme nós queremos. Foi o que aconteceu aqui em Daniel 3. Nabucodonosor manipula toda a profecia que havia sido dada então para Daniel e para ele, obviamente, em primeiro momento, através do sonho, dizendo, aquilo que Deus falou é parcialmente verdade. Existem muitas pessoas que não creem na Bíblia plenamente. E aqui existe um exemplo disso, não é? Então, vejamos algumas coisas, não é, importantes. Eu quero apenas passar aqui uma curiosidade. Foi encontrado, não é, algum tempo atrás por arqueólogos, um sítio, não é, no campo de Dura, que foi justamente o local onde nós encontramos aqui no verso 1, onde essa estátua foi, não é, levantada, foi erigida, e foi encontrado uma plataforma de 594 centímetros de altura, 15 metros quadrados de superfície, e possivelmente, então, esse apoio para essa estátua. Isso é apenas uma prova arqueológica de que realmente essa história aconteceu. Veja, como nós podemos ter sucesso? Como nós podemos viver uma vida de total dedicação e ao mesmo tempo ter a recompensa, não é, de tudo que nós nos esforçamos? Eu quero falar sobre 4 situações que nós encontramos na experiência dos 3 jovens hebreus. Uma curiosidade, alguém pode perguntar, onde é que estava Daniel nessa história? Porque o capítulo 3 não menciona Daniel. Possivelmente Daniel não estava ali. Alguns teólogos dizem que talvez Daniel foi fazer alguma viagem porque Nabucodonosor sabia que ele não iria se curvar diante da estátua. Talvez essa seja uma realidade. Nós não temos uma informação exata. Essa é uma hipótese bem provável. Mas o fato é de que esses 3 jovens mantiveram-se assim como Daniel. Veja, primeiro passo para nós podermos alcançar o sucesso, obediência. Por que será que nós vimos aqui, não é, 3 jovens não afrontando o rei, mas dizendo, nós estamos do lado de Deus? Olha o que diz o capítulo 3, o verso 12. Há um homem, ou dizem aqui, há uns homens, digo melhor, judeus, disseram aqueles que entregaram os 3 jovens hebreus, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses foram os nomes que eles receberam em Babilônia. E continua o texto de Daniel 3,12. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Primeiro passo para a gente ter sucesso, nós precisamos obedecer. Qual é o segredo aqui? Obedecer à palavra de Deus. Nós estamos apenas introduzindo esta série, não é? Desvendando as profecias. E aqui nós estamos mostrando algumas atitudes que nós precisamos ter ao estudar as profecias. Obedecer à palavra, crer na palavra. A profecia anterior de Daniel 2, que nós vimos no tema anterior, não é? Nós percebemos de que Deus havia revelado algumas verdades que foram agora ignoradas por Nabucodonosor. Ele não aceitava que haveriam reinos que viriam depois do dele, sendo inferiores, é claro, mas ele não aceitava. E por isso ele faz uma estátua de ouro, toda de ouro, para dizer, não haverá nenhum reino depois do meu. Então, primeiro passo, obediência, não é? Precisamos entender isso. Uma outra coisa, lá em Êxodo capítulo 20, nós entendemos que Deus havia dito que não era para ter outros deuses, não era para fazer imagem de escultura. Então, isso é uma prova de que, na realidade, não é, Daniel havia aprendido isso, mas não só ele, Ananias, Misael e Azarias, que foram os personagens aqui, os protagonistas dessa história do capítulo 3, haviam de maneira muito clara entendido de que, na realidade, Deus não poderia ser, não é, desonrado ao eles adorarem uma outra imagem. Vejamos algumas coisas interessantes aqui. Imagem de ouro versus a imagem da besta. Você já ouviu falar sobre a imagem da besta? Bem, nós vamos estudar daqui a pouco, não é, nas próximas lições aí da série Desvendando, não é, as profecias sobre a imagem da besta. Mas eu quero dar a primeira palhinha, a primeira relação com o livro de Apocalipse. Veja, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, apresenta uma imagem da besta. E existe uma relação muito grande, o capítulo 3, com esse capítulo, o capítulo 13 de Apocalipse. Veja que interessante. Nós temos aqui um decreto político com conotação religiosa. O que significa isso? Essa estátua não era apenas, não é, uma estátua em honra a um imperador, a um rei, Nabucodonosor. Mas ela representava também toda uma questão religiosa. Vejamos então. A adoração pública da imagem indicava obediência ao rei, a fornalha de fogo para os desobedientes era um sinal de autoridade absoluta. Ele queria ser
não apenas a cabeça, mas o ouro, não é toda a estátua, nós já vimos, e exaltou Babilônia acima do reino eterno de Cristo. A adoração pública do falso dia de guarda também vai indicar isso no final dos tempos. E aí a imagem da besta, nós vamos estudar daqui uns dias, não é? Ou nas próximas lições, no Desvendando as Profecias. O decreto de morte para os desobedientes será um sinal de autoridade absoluta, e a besta e a sua imagem afrontam também o próprio Deus, como exaltam a falsa igreja acima do reino eterno de Cristo. Isso vai acontecer. E aqui a relação, Daniel 3, com a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13. Bem, vejamos, Nabucodonosor anulou a lei de Deus? É óbvio que sim. A lei diz não ter outro Deus e não fazer imagem de escultura, sendo que ele também ignorou a profecia de Daniel 2, que esse é um ponto também significativo. E nós temos também algo que vai acontecer no futuro. Um país, que é identificado em Apocalipse 13, anulará a lei de Deus e fortalecerá o falso dia de guarda. Segundo ponto, que eu quero chamar a sua atenção. Como obter sucesso no contexto espiritual e também no contexto do conhecimento das profecias? Nós precisamos colocar Deus acima de qualquer coisa. Olha o que diz o capítulo 3, verso 18. Diz assim: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso foi o que disseram esses 3 jovens hebreus. Então, Atos 5:29 tem um texto de Pedro que ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso é importante. Os 3 hebreus, eles desafiaram o rei. Sim, eles desafiaram o rei. Mas eles honraram o verdadeiro rei, que é o nosso Deus. Veja, existem algumas questões que muitas vezes nós precisamos levar em consideração. Por exemplo, a guarda do sábado. Esse será um ponto fundamental nesse contexto final, não é? Onde nós teremos uma outra imagem sendo levantada, assim como foi a imagem do campo de Dura, não é? Pureza sexual, casamento, saúde, fidelidade material, todos são pontos importantes que Deus requer fidelidade da nossa parte, não é? E nós precisamos entender isso. A adoração aqui é o tema, e a prova do povo de Deus no tempo final também vai ser a questão da adoração. Assim como eles foram fiéis, Deus espera que ao estudar as profecias eu me prepare também para ser como esses 3 jovens hebreus. Em ambos os casos, o número 6 aparece como um símbolo. Por exemplo, a estátua media 60 côvados de altura e 6 de largura. O número que nós encontramos em Apocalipse 13, que representa o número de um homem, também é 666. Olha só a ligação. Daniel menciona o povo adorando a estátua 6 vezes. Em Apocalipse, há 6 advertências contra os adoradores da besta e de sua imagem. Então, você percebe a ligação? Para eu entender as profecias, para eu entender o livro de Apocalipse de maneira especial, é importante eu compreender o livro de Daniel. A primeira batalha no céu é na terra e foi sobre adoração. A última grande batalha no céu vai ser, a última grande batalha, digo melhor, vai ser aqui na terra, também com o tema adoração. Então, a adoração é um ponto crucial. Terceiro ponto, para ter sucesso, ou para se ter sucesso, nós precisamos ser fiéis a toda prova. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Veja, a prova de fogo foi o decreto de morte. A palavra livrar é chave no livro de Daniel. Assim como os jovens fiéis serão alvo de um decreto de morte, eu e você também seremos alvo de um decreto de morte se tivermos a mesma atitude de Ananias, Misael e Azarias. Quarto ponto e último, como ter sucesso na vida espiritual, como conhecer melhor a Deus através das profecias bíblicas e alcançar o objetivo final, que é a salvação. Precisamos ter certeza da presença de Deus, não é? E isso é muito importante. Veja que interessante, Nabucodonosor muda totalmente. Se você analisar o final do capítulo, você vai ver que aqueles jovens foram levados para uma fornalha, mas lá apareceu alguém, e aquele alguém nada mais era do que o próprio Cristo. Certeza da presença de Deus. Você está vivendo um momento de dificuldade, não é? Estude nas profecias, não é? E você vai encontrar de que Deus não te desampara, Deus não te deixa sós. Eles tiveram essa certeza e no momento certo, em que eles estavam a ponto de morrer, Deus esteve presente com eles. Eles tinham falado de Cristo, não é? O Salvador lhes revelou em pessoa e junto com eles andava no meio do fogo. Foi isso o que aconteceu. Qual é a conclusão que nós chegamos? Encerrando agora, não é? O tema número 3
aqui da série Desvendando as Profecias. Eu gostaria de contar rapidamente uma pequena história que vivi. Eu gostaria que você prestasse atenção agora. Algum tempo atrás, eu ainda estava no colégio e um dia o professor deixou, por alguma razão não pôde ir à sala de aula. E nós tivemos um período vago, isso já fazem quase 30 anos. E eu lembro que um dos colegas, num colégio de sistema de internato, disse, vamos até o campo de futebol, já que o professor não vem, não teria aula depois, e nós fomos. Só que chegando lá, eu tive um acidente. E eu acabei batendo a cabeça com outro colega e, resumindo a história, tive uma parada cardíaca e quase, tive a minha vida cortada. Quase perdi ali os principais momentos e talvez não teria condição de estar falando para você se não fosse um amigo que entendia um pouquinho de primeiros socorros e pôde, naquele momento, salvar a minha vida. Por que eu estou contando isso? Porque eu e você vivemos uma vida emprestada. Nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para viver 40, 50, 100 anos, quando alguns chegam, um pouquinho mais, simplesmente para desfrutar de alguns momentos de prazer. Deus nos chamou não para sermos bem-sucedidos. Mas você não falou de sucesso agora? Eu falei. Mas entenda, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Deus nos chamou para sermos fiéis. Você quer ser fiel? Estude as profecias. Você quer estar pronto naqueles momentos cruciais da história do planeta Terra, onde nós teremos que também sermos colocados diante de uma imagem, onde a guarda do domingo será o ponto crucial? Por favor, seja fiel agora. Seja fiel nas pequeninas coisas e Deus te preparará para os grandes desafios. Nós estamos encerrando esse tema, mas continuamos. Lembre que nós estamos apenas iniciando a série Desvendando as Profecias. Se você quer se aprofundar um pouco mais, então fique atento, acompanhe conosco essa série, porque apenas começamos o pano de fundo para as principais profecias que ainda estão por vir. Te aguardo no próximo tema.